voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio descer do céu. Eis que vos dou poder para pisar nas serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Com o texto que acabamos de ler, no capítulo 10 do livro de São Lucas, versículo de número 17 ao 19, nós estamos saudando a todos os nossos ouvintes, em o nome de Jesus Cristo, este nome que tem poder, este nome que o apóstolo São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, perdão para os pecados, redenção para a nossa alma. Nenhum outro nome pode nos dar salvação como o nome de Jesus. Foi o que disse o apóstolo São Pedro, mostrando-nos o poder, mostrando-nos a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós gostaríamos de meditar um pouquinho aqui com os nossos amados ouvintes. A autoridade suprema do nosso Deus, ou o poder supremo, a autoridade suprema. Nós sabemos que a autoridade suprema, a própria palavra suprema, já nos mostra que estamos fazendo menção, estamos referindo a alguém que está acima de tudo e de todos, autoridade suprema, poder supremo. Estamos falando de alguém principal, de alguém que é de maior importância do que todos quanto nós pudermos imaginar que exista nesse planeta Terra. A autoridade suprema, ela não é uma autoridade humana, porque o que é que o homem tem que não lhe tenha sido outorgado, constituído, concebido por alguém? E se você recebe a autoridade de alguém, por sua vez, aquele que lhe deu tem mais poder e autoridade do que você. Então, quando se pensa em autoridade suprema, você vai pensar diretamente agora na pessoa de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos pela Bíblia Sagrada, por mais que existam autoridades humanas, autoridades que, segundo a Bíblia, Romanos capítulo 13, elas são autoridades constituídas por Deus. Assim ensina a Bíblia aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7. A Escritura diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Não entramos nos pormenores da questão. Por mais que ficam a desejar às vezes, por parte de algumas autoridades, ainda assim eu não posso ir contra a Bíblia. A Bíblia diz que elas exercem sua autoridade por permissão de Deus. Foi Deus quem constituiu essa ordem hierárquica. Então, por mais que elas deixem a desejar, às vezes fiquem aquém do que deveria ou vão além com o abuso, ainda assim foram constituídas por Deus e está prestando um serviço. Deus os permite presidirem, Deus os permite governarem, independente às vezes de quão mal governem. Até quando o ridículo governa, exerce autoridade por permissão de Deus, ainda assim Deus está querendo ver fazer alguma coisa. Provavelmente Deus queira cumprir a sua palavra. Então Deus é quem permite os homens governarem. Essa é que é a verdade. Pelo menos enquanto nós vivemos no dia do homem. Porque este é o dia do homem. Pode que você não saiba disto. Mas é a política do homem, a era do homem. Este é o dia
do homem governar, fazer e acontecer. Sabemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 6º dia, Deus criou o homem e no 7º dia, Deus descansou. O 6 é o número do homem. A própria Bíblia diz lá no Apocalipse, o número da besta, que é um homem, é 666. A Bíblia diz em Apocalipse 13, versículo 13, 8 até por volta do versículo 13. É número de um homem. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, que é número de um homem, 666. Então, este é o dia do homem, a era do homem. Este é o número 6. Pela cronologia da Bíblia, este é o 6º milênio, estamos entrando no 7º milênio. Deus criou o mundo em 6 dias, um dia para Deus como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Como se Deus formasse o mundo, ou formasse, desse a ele forma e colocasse nele vida em 6.000 anos. E descansou no 7º milênio. Então o número do homem está aí, está no 6. É a era do homem governar, é a era do homem liderar, é a era das grandes descobertas tecnológicas. E Deus vai permitindo. Enquanto o dia é do homem e a era é do homem, Deus está permitindo. Mas o dia do Senhor está para vir. A Bíblia Sagrada diz que está para vir. Joel, capítulo 2, a Bíblia diz que o dia do Senhor está para vir. Malaquias, capítulo 4, a Bíblia diz: eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno. O dia do Senhor está para vir. A Bíblia diz que virá como um ladrão. A Bíblia diz que virá ardendo como forno. A Bíblia diz que virá trazendo uma assolação do Todo-Poderoso, daquela autoridade suprema sobre os 4 cantos desta terra. O dia do Senhor, ele está por vir. Enquanto é o dia do homem, o homem compra, vende, casa, dá-se em casamento, como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, nos dias do homem, Gênesis capítulo 6, aquele era o dia do homem. Eles tomavam as filhas dos homens, casavam, descasavam, usavam e faziam o que bem entendessem. Os corações eram maus, o coração estava corrompido, era uma corrupção generalizada em todos os âmbitos que pudesse imaginar. Lá estava a terrível corrupção. Aquele era o dia do homem, mas o dia do Senhor veio, o grande dilúvio, limpando a terra e salvando os justos. Este é o dia do homem. O homem tem feito o que tem desejado. O homem tem desrespeitado a Deus, pisado em sua palavra, tem desrespeitado a família, essa instituição sagrada criada por Deus, que Deus ama. O homem tem desrespeitado seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Este é o dia do homem. Tem agido da maneira que ele quer e bem entende. Mas o dia do Senhor está para vir. Logo, logo Deus arrebatará o seu povo dessa terra e ele estabelecerá o seu primeiro dia aqui na terra, chamado de milênio, os primeiros 1000 anos com Cristo nessa terra, quando não mais governará a terra as siglas partidárias, quando a terra não mais será, ou quando o país não mais será governado por partidos de direita ou de esquerda, ou extrema esquerda, extrema direita ou de centro. A verdade é essa: a terra será governada pelo Messias, será governada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi chamado de Filho de Davi, e a Bíblia prometeu que um dia ele se assentaria no trono para governar e reger as nações. Se é promessa bíblica, como sabemos que é, então se cumprirá. Porque nenhuma das profecias bíblicas, desde as mais antigas que estão lá no livro semente da Bíblia, lá no início, no livro de Gênesis, nenhuma delas jamais caíram em esquecimento, e Deus, cedo ou tarde, cumpriu a sua palavra. Não é desta vez
que Deus não cumprirá a sua palavra. Ele disse que o dia do Senhor virá e o Senhor governará sobre essa terra. Aí sim, não mais filas em hospitais, porque não haverão doentes. Aí sim, não mais penitenciárias de segurança máxima, porque não haverá criminalidade. É um governo justo, piedoso, perfeito, de pessoas, cidadãos nascidos de novo, que receberam o Espírito Santo, a natureza de Deus. Natureza cordeira, limpa, santa, que não intentará maldade, malícia contra o próximo. O dia do Senhor está para vir. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que é dominado pelo homem, e Deus mesmo estabeleceu aí as hierarquias para os homens governar. Romanos 3 estabeleceu as autoridades. Estamos nesse mundo de diversidades de autoridades. Autoridades hierárquicas governando em todas as camadas da sociedade. Mas um dia virá o governo de Jesus Cristo. Hoje temos que ter uma hierarquia no país. Temos que ter o presidente da República, temos que ter os nossos senadores e governadores e deputados e prefeitos, e assim vai. Temos toda essa hierarquia política. Deus permitiu as autoridades políticas, as autoridades eclesiásticas, civis, estarem aí, porque em um mundo repleto de maldade e iniquidade, imagina o que seria um mundo sem leis, sem regras, sem autoridades para poder presidir. Imagina o que seria um mundo aonde você pudesse fazer o que quisesse, bem entendesse, e não fosse penalizado pelos teus crimes, pelos seus delitos. Então Deus permite os homens governarem, mas um dia destes, cada um dos que presidiram e governaram, sejam presidentes, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, sejam autoridades militares, civis, autoridades religiosas, eclesiásticas, Deus pedirá conta de cada um que Deus os permitiu governar, presidir, usar de autoridade sobre. Um dia destes, Deus pedirá conta a cada um que Deus confia alguma coisa. Deus pedirá conta do poder executivo para ver se foram justos, do legislativo para ver se foram justos, do judiciário para ver se foram justos, do mundo político. Todos terão que dar conta perante Deus. E nós não queremos estar na pele daqueles que devoraram como cães o povo. Não queremos estar na pele daqueles que tiraram o leite do pobre, o hospital do pobre, daqueles que roubaram o salário do pobre, porque a Bíblia diz que Deus vai julgar e vai cobrar daqueles que não advogaram a causa do oprimido e do necessitado, e será terrivelmente julgado aquele que explorou a inocência do leigo, do indouto. É o que as Escrituras revelam para nós. E se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, nós homens, você é pai, Deus te colocou para presidir sobre a tua família. Você é mãe, Deus te colocou para presidir, exercer autoridade sobre os teus filhos. Como é que você tem exercido a sua autoridade de mãe para educar, para ensinar, para dar à luz? Dar à luz é dar vida, é dar entendimento, não é só colocar no mundo. Como é que você, pai, tem exercido a autoridade que Deus te deu de pai sobre os teus filhos? Deus pedirá conta de tudo que Ele colocou em nossas mãos, de tudo que confiou a nós. Deus permite que o homem exerça seu poder e a sua autoridade nesse mundo hierárquico, mundo de autoridades, todas constituídas por Deus. Umas são usadas para maus propósitos, mas têm um objetivo. Outras pleiteiam causas justas e também têm objetivos, finalidades. Certo é que Deus tem observado todas as coisas. Há uma hierarquia sobre a terra, há uma hierarquia sobre o céu. É assim que Deus sempre trabalhou. Até mesmo no império de Satanás, no reino das trevas, existe uma hierarquia no inferno. Ali você tem Lúcifer, aquele que era um anjo maior,
um anjo de luz, um anjo que tinha prestígio no céu antes de ser lançado. Lucas 10:19, eu vi Satanás ser lançado como um raio dos céus para a terra. E ele se tornou o príncipe dos ares, ele se tornou o príncipe das trevas, ele se tornou o maior dentro daquela hierarquia demoníaca, a ponto da Bíblia dizer que são mais de 200 milhões de espíritos malignos agindo e atormentando a humanidade de tudo que é jeito que você puder imaginar. Mas há uma hierarquia, eles acatam ordens do seu líder. Hierarquia nos céus. Nos céus tem os anjos, os serafins, os querubins, as criaturas viventes. Nos céus se encontra o Deus assentado em seu trono de glória. E ali ao derredor, diz a Bíblia, aqueles 4 guardiões do trono de Deus. Uma hierarquia. Deus agradou trabalhar de maneira hierárquica. E o plano de Deus não pode ser quebrado. E o diabo montou o seu trono, o seu império aqui nessa terra. E ele também tem a sua hierarquia. O mundo natural que vivemos, enquanto somos homens mortais aqui nessa terra, também há uma hierarquia a qual, se não submetermos, nós sofreremos as consequências. Não adianta ser um renegado, não adianta ser um revoltado contra tudo e todos. A realidade é, os teus filhos ainda precisam de estudar, você precisa de vestir, de trabalhar, de comer. Você ainda é ser humano e, enquanto for ser humano nessa terra, vai precisar de submeter às hierarquias. Do contrário, sofrerá as penas, porque a Bíblia diz que a lei é estabelecida para trazer penas, não sobre os obedientes, mas sobre os rebeldes, renegados, revoltados. Nós não podemos ser revoltados, por mais que as coisas andem mal, como muitas vezes temos visto as coisas andarem maus, mas nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus ainda tem aonde se escorar. Filho de Deus ainda tem aonde colocar sua esperança, sua fé. A minha fé, o meu amor estão colocados no Senhor, voltados ao Senhor. Ele não me deixará perder o fio da meada, não me deixará perder a consciência, perder a prudência. Filhos de Deus nunca perdem a prudência, porque o Espírito Santo é prudente. Estamos aqui, meus amados ouvintes, essa é a realidade. Em um mundo hierárquico, e temos que pedir a Deus sabedoria para como agirmos aqui nessa terra. É assim nos céus, hierarquia, é assim na terra. Deus estabeleceu as autoridades hierárquicas, é assim no inferno. Gostando os homens ou não, é assim que as coisas ficaram desenhadas por Deus. Mesmo nos tempos mais antigos da Bíblia, eram reis, eram os príncipes, eram os capitães, eram os exércitos de milhares, eram os profetas, os sacerdotes, cada um dentro da sua área, como diz o ditado, dentro do seu quadrado. Foi assim que Deus trabalhou. E na igreja também é a mesma coisa. Por isso que a igreja não pode, meu amigo ouvinte, como pregadores do evangelho, como cristãos, uma igreja não deve funcionar de qualquer maneira, onde as pessoas fazem o que quer e bem entende. Chegam a hora que quer, saem a hora que quiserem, veste a roupa que quiser, faz tudo o que quiserem bem entender. Temos um crivo, temos uma lei maior, temos uma supremacia, uma autoridade suprema a qual nós estamos olhando para ela para poder agradar e submeter ao seu poder supremo. Deus gosta de ver as coisas em ordem. Efésios 4:11 diz que o Senhor Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, uns para mestres, outros evangelistas e outros para pastores, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Deus colocou essa hierarquia ali na sua igreja para que ela funcione bem, e quando nós não submetemos, dores, quando não submetemos, problemas. Porque é que o mundo está como está? Porque cada um quer fazer o que é próprio aos seus olhos, cada um quer atender à concupiscência da sua carne, dos seus olhos, à soberba do seu coração, e isso não tende a terminar bem. Quem não sabe submeter-se a lideranças, a hierarquias estabelecidas por Deus, sempre pagará preços, e preços muito altos. Deus sempre estabeleceu. É assim na igreja, na sociedade, no céu, até no inferno. É assim dentro de empresas, é assim para governar, para liderar o país.
em todos os âmbitos que pudermos imaginar. Deus está trabalhando desta maneira em cada esfera, em cada camada da sociedade. E é normal que muitos abusem da autoridade, mas darão conta. É normal que alguns usam a autoridade que têm para benefício próprio, mas darão conta. Pode que passe de liso e se escape aqui nessa terra, mas ninguém escapará do tribunal de Deus. Pode que desça ao pó sem ser julgado, sem ter passado pelas penalidades humanas, mas não passará ileso de diante do trono de Deus. É impossível. A Bíblia diz que Deus, Ele vê todas as coisas. Agora, meus amados, o verdadeiro cristão, ele respeita sim as autoridades e as hierarquias, porque ele não é um louco, não é um nécio, não é um renegado, mas ele está com seu olhar agora fito naquele que é a autoridade suprema. Ele está com seus olhos agora fitos naquele que João viu no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que a Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a neve. É como os antigos juízes, quando assentavam naquela cadeira para fazer o julgamento. Colocava a toga e colocava aquela peruca branca, e aquilo representava que ele era a autoridade suprema que estava ali. E agora Jesus Cristo aparece para João com uma cabeleira branca, mostrando que ele era a autoridade suprema. Todos os líderes, todos os homens que exercem de autoridade sobre a terra deveriam se encurvar diante deste. Um governo, a Bíblia diz, o povo padece quando o injusto governa, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Foi o sábio Salomão que disse isso. Quando os homens não se inclinam diante da autoridade suprema, temos que reconhecer que a autoridade suprema não é o poder executivo, judiciário ou legislativo. Sim, merece sua honra e todos nós temos que acatar as leis que regem a nossa nação. Claro, as leis que não ferem, não atropelam, não desrespeitam a palavra de Deus. Mas todos os poderes, a corte maior de um país deveria reconhecer que Jesus Cristo é a maior autoridade que existe. Que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus apareceu a João com aqueles cabelos brancos, mostrando que ele era a autoridade suprema, que o que ele decidisse estava decidido e aquilo não poderia ser revogado. Ora, ele é Deus. Se ele estabeleceu algo na sua palavra, está estabelecido. Nós homens não temos que mudar, não podemos ir lá e querer mudar a palavra de Deus. Foi aquele que tem cabelos brancos, aquele que tem olhos como chama de fogo, foi aquele que apareceu na Bíblia como sendo a autoridade suprema sobre a humanidade. Se ele falou, ponto final. Não importa a quem desagrade, Deus tem que continuar sendo honrado no coração, na casa, na igreja, naquela família que realmente ama a palavra e submete também a estes parâmetros espirituais. Quando Deus decide, está decidido. Ele é aquele que tem aquela peruca branca mostrando que ele é a autoridade suprema. O governador pode ter autoridade, um juiz pode ter autoridade, os civis e militares podem ter a sua autoridade, o pontífice pode ter a sua autoridade, a igreja pode ter a sua autoridade, um pastor pode ter a sua autoridade espiritual. Um corpo ministerial pode ter a sua autoridade, porque ele foi constituído, outorgado. Deus deu a isso a eles. Porém, tem uma coisa, meu amado ouvinte: todos devem reconhecer que a autoridade maior, suprema, é o Senhor Jesus Cristo. Deveríamos analisarmos a sua palavra para tomar todo e qualquer tipo de decisão. Ele se apresentou com os olhos como chama de fogo, com os pés como latão reluzente. Ele se apresentou com seus cabelos brancos, Apocalipse 1, versículo 14, mostrando com isso que, por mais que ele enviasse homens, líderes, governantes, potentados a essa terra, ainda assim todos deveriam se dobrar perante ele. Como diz Filipenses, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O joelho dos
dos magistrados, o joelho da maior autoridade da nação, o joelho dos ministérios. Todos deveriam se dobrarem perante Deus, admitindo que Ele é a maior autoridade. E isso é graça, isto é bênção, isto é salvação, isto é ter uma oportunidade de encontrar com a bondade e a misericórdia de Deus. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é ver um pobre publicano, um pobre pecador, de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, eu não tenho qualificação, não tenho condição, não tenho sabedoria, mas me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que me está proposto a fazer. Deus quer pessoas que se inclinem, que se encurve, que se renda à sua vontade, à sua palavra. Deus quer pessoas que reconheçam que Ele é o dono da vida, Ele é o dono do mundo. Ele é quem diz que criou o homem e colocou ele nessa terra. Deus quer pessoas que reconheçam que a vida e a morte estão sob o poder dele. Deus quer pessoas que reconheçam que é Ele que faz assentar no trono e é Ele que tira do trono. É o que está escrito na Bíblia. É Ele que é a autoridade suprema da igreja, da família, da cidade, do estado, da nação, do mundo. Ele é a palavra máxima. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é aquele que tem poder de decisão. Este sim é o que fala com a autoridade suprema. Eu mato, faço viver, disse ele. Eu firo, mas eu saro. Eu criei, mas eu posso destruir. É meu. Foi o que ele disse. E ele concede poder aos homens, pobres homens mortais. E eles não sabem usar o pouco poder e autoridade que lhe chegue nas mãos. E aí um homem de Deus, um mensageiro de Deus, enviado a essa era, ele disse: dê poder a um homem, dê oportunidade a um homem, e ele revelará o tipo de caráter que ele tem. Enquanto mais poder se delega a uma pessoa, mais ela vai mostrar quem ela é. Se você quiser conhecer uma pessoa, é dar-lhe poder de decisão, é dar-lhe autoridade para ela exercer. Deus deu autoridade para os homens exercerem aqui nessa terra, mas olha aonde eles têm chegado. O homem tem destruído a si mesmo, com invenções humanas, com leis que desobedecem e afrontam a Santa Bíblia de Deus. Os homens têm destruído a si mesmo. Como disse Daniel, a ciência se multiplicará, o homem correrá de um lado para outro e destruirão eles a si mesmos. É exatamente o que estão acontecendo. Estão destruindo a si mesmo, porque não sabem usar a autoridade que Deus outorgou. Por que não usar a autoridade que tem para coisas boas? Por que não usar a capacidade que Deus deu para coisas saudáveis, coisas boas, que abençoa a família, que defende os princípios, que beneficia uns aos outros? Por que não usar a autoridade que Deus deu para trabalhar em prol da vontade de Deus, do reino de Deus? Tem se desviado, tem se distanciado de Deus e tem esquecido daquele que é a autoridade suprema. Deus é a autoridade suprema. Tenha isso no teu coração. Acima de tudo e todos está a autoridade suprema, que é Deus. E quando você conseguir fazer a vontade de Deus, encontrará graça aos olhos dele. E se você ainda não o aceitou, venha aceitá-lo. Se a tua vida ainda não está sendo pautada pela palavra, entre em contato conosco. Venha pautar a tua vida pela palavra. Venha ser batizado no nome daquele que é a autoridade suprema. Venha afiliar-se ao seu exército, o exército da salvação, que toma o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Meu amigo pecador, aceite a Cristo, este que é a autoridade suprema, que está acima de tudo e todos que existem sobre a terra. Que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o único e suficiente Salvador. Sem Ele, nada podemos.